Bom, pessoal, então vamos ver a primeira lei de Newton, agora que a gente já sabe o que é uma força e a gente já sabe como agem as resultantes dessa força, né? Bom, a primeira lei de Newton, ela é também conhecida como princípio da inércia, ou simplesmente lei da inércia, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre ela, eu vou pedir para que vocês imaginem duas situações. Primeira, um veículo se deslocando com uma determinada velocidade sobre uma estrada bem esburacada. E aí o motorista tira o pé do acelerador e mantém a linha reta. Essa estrada, ela não tem curvas, ela é linha reta, tá? Então, essa mesma velocidade, ele vai percorrer uma determinada distância, certo? Agora, vamos mudar a situação. Esse mesmo veículo, com essa mesma velocidade, o motorista tira o pedal, porém a estrada, ela é perfeitamente lisa. Será que a distância ΔS nessa segunda situação é maior ou menor? Maior, né? Aqui na estrada lisa, o veículo vai conseguir se deslocar por um período maior, por uma distância muito maior. Por quê? Porque o atrito da pista, ele vai acabar agindo como uma força contrária ao movimento, tá? Quer dizer o quê? Que o movimento está agindo lá para frente e é como se o atrito agisse contrário ao movimento, tá? E aí, o que isso quer dizer? Que neste caso aqui, a força resultante não vai ser zero, porque a gente vai ter um atrito agindo aqui. Agora, quando a gente tem uma força resultante igual a zero, a gente tem um estágio chamado, né, de equilíbrio estático, tá? E se a força resultante for igual a zero, o corpo que está em repouso ou em movimento vai continuar nessa circunstância, nesse mesmo estágio. Então, o que essa primeira lei diz? Que se a força resultante atuando sobre o corpo for zero, todo corpo que estiver em repouso ou ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Exemplos dessa lei. Um exemplo é uma pessoa se deslocando, né? E aí, se o carro que está se deslocando der uma freada brusca, a pessoa vai para frente, porque a tendência do corpo é permanecer o movimento que o carro já estava realizando. Ou, se o carro está parado e ele acelera bruscamente, a pessoa vai parecer que foi jogada para trás. Na verdade, não é que ela foi jogada para trás, é o corpo que queria permanecer no estágio de movimento, de repouso que estava. Outra situação são os passageiros viajando de ônibus, né? Que ficam chacoalhando, principalmente quando a estrada tem muitas curvas. Por quê? Porque a tendência do nosso corpo é manter a linha reta. Então, se o ônibus faz a curva, tá? Esse passageiro, ele vai parecer que está indo para o outro lado, mas não é. É o corpo tentando permanecer no movimento retilíneo. Outro exemplo clássico, né, seria essa situação do homem sendo jogado, por exemplo, para frente quando ou anda de moto, ou como na figura um cavalo, encontra um obstáculo, freia, o homem é jogado para frente. Por quê? A gente diz que é devido à ação da inércia, né? O que acontece é que o corpo tende a permanecer o movimento. E qual era o movimento anterior? Era um movimento em que ele estava se deslocando com o cavalo. Ele e o cavalo estavam se deslocando, tá? Então, agora a gente vai ver a segunda lei de Newton.